Olá, está no ar o programa Espaço Unisanta. Não saia daí! Você sabe o que faz um engenheiro de produção? Hoje vamos mostrar o diferencial desse curso aqui da Unisanta. Tem entrevista com o jornalista esportivo Alexandre Pretzel. E vamos matar a saudade de Ayrton Senna, o ídolo brasileiro que ficou conhecido no mundo inteiro. Quando um jovem decide fazer engenharia, se depara com muitas possibilidades. A Unisanta oferece 9 cursos. Já mostramos vários aqui no programa. Hoje você vai conhecer o curso de Engenharia de Produção. A repórter Mônica Barreto conversou com o coordenador e com os futuros engenheiros. Gerenciar pessoas, lidar com números e aumentar a produtividade de uma empresa são algumas das habilidades do engenheiro de produção. O mercado de trabalho para esse profissional é amplo, com campo de atuação em construções civis e indústrias. A gente tem software de modelamento de produção, né, de planejamento de produção, que trabalha tanto só com a produção como logística. Né? A gente tem equipamentos que fazem prototipagem rápida. Né? A gente tem softwares que fazem modelamento de peças e modelamentos de produção de peças, desde injeção de plástico, se a peça for feita com material plástico, então software modela a injeção e software que faz a simulação da usinagem dessas peças. O curso de Engenharia de Produção tem 5 anos de duração. Entre as disciplinas estão manutenção de máquinas e equipamentos, logística e método de pesquisa operacional. Apresentar projetos e, acima de tudo, soluções para os problemas, assim é o dia a dia do engenheiro de produção. Em tempos em que é preciso reduzir custos, dinamismo e criatividade transformam-se em ferramentas essenciais. A principal característica é que ele tem que ser proativo. Não pode ficar só na resposta, ele tem que olhar na frente. E isso é uma das coisas que o curso procura mostrar para ele que é importante. Né? Mostrar que ele tem que olhar na frente, ter pés no presente e os olhos no futuro, para que ele possa fazer a coisa fluir de maneira adequada. Para quem deseja seguir carreira em engenharia, é importante gostar de números e de fazer cálculos. André Gonçalves está feliz com a escolha que fez. Eu gosto da aplicação da teoria, né? De física e matemática, que sempre foi muito distante, assim, né? É bem aplicado, né? Bem interessante. No Cá Entre Nós essa semana entrevistamos o jornalista Alexandre Pretzel. Ele nos contou como foi o início de sua carreira e como criou seu estilo de trabalho. Isso aí vem desde no sangue, eu acho, porque a minha família sempre foi fanática por esporte, né? Desde o meu avô, passando pelos meus pais, minhas irmãs, né? Eu sou o terceiro de 2 irmãs, bem mais velhas que eu, mas acho que veio do acompanhamento. Eu sou de 1970, em 74, diz o meu pai, com 4 anos eu já tentava decorar já os nomes das seleções da Copa do Mundo da Alemanha em 74. E isso veio com sangue. O rádio naquela época era muito forte, não tinha a força que a televisão tem hoje nas transmissões esportivas, e meu pai era um aficionado por rádio. E eu me criei ouvindo transmissão esportiva de tudo quanto era canto do Brasil, pegando nos rádios de ondas curtas, né, para tentar, à noite, ouvir as rádios de São Paulo e Rio. Eu morava em Porto Alegre, né? E isso eu acho que veio desse gosto familiar, o que passou com que eu sempre frequentasse estádios de futebol desde criança, chegando até o meu interesse pelo jornalismo esportivo. E a partir daí consegui entrar na faculdade em 88, na realidade, me formei em 92, mas já desde 92 já trabalhando na área. Eu tenho um perfil de tentar propor as coisas, pela minha personalidade, de tentar buscar as coisas através do meu trabalho, né, e da minha busca por qualificação, né, da minha tentativa de crescimento
Então, eu nunca tive assim um profissional que, pô, esse cara, eu vou seguir o estilo desse cara. Não, eu acho que qualquer estudante que entre em qualquer área, então, vai ser um médico, né? Qual é o perfil do médico que tu pretende ser? Né? Um cara mais direto, um cara mais humano. Jornalista, qual é o perfil que tu tens? Um repórter. Ah, eu sou um cara mais introspectivo, mas eu acho que eu tenho que ter um estilo mais forte, mais dinâmico. Então, busca esse estilo. Ou te adapta a um estilo que tu tentas. Ou, ao mesmo tempo, crie um estilo. Né? Então, eu acho que eu não criei nada, não criei um estilo, mas eu tenho um estilo próprio, que é um estilo direto, objetivo, da busca pela informação, da questão direta, né? da tentativa de fazer o entrevistado pensar, né? Isso que eu acho o mais importante. Então, nunca tive um profissional que eu me espelhasse, apenas fui em busca de um estilo e eu acho que eu consegui, já tenho uma posição afirmada. Trabalhar em televisão de uma forma normal, como eu trabalho em rádio, né? Eu fiz, por exemplo, muita gente ficou surpresa, mas eu fiz alguns trabalhos de televisão em Porto Alegre, poucos. E aí, o grande momento que eu tive em televisão, que eu posso dizer, foi durante a Copa da África em 2010, quando lá eu estava pela Rádio Bandeirantes, e no dia da abertura da Copa entre África do Sul e México, né, o pessoal da TV Bandeirantes, através do Ulisses Costa, me perguntou se eu gostaria de comentar um jogo na TV, porque eles estavam precisando de um profissional. Eu disse que se a rádio me liberasse não haveria problema. Me liberaram e eu comentei o jogo do segundo dia, Coreia do Sul e Grécia. Né? Nunca tinha falado com o Nivaldo Prieto, só o conhecia de vista, que é um baita do narrador, um baita do profissional. E aí houve a liberação, no outro dia, num sábado, eu fui lá comentar o jogo. Eu e o Nivaldo nos conhecemos meia hora antes da transmissão. E aí o Nivaldo disse, ó, eu sei que tu tem boa informação e tal, então deixa a imagem comigo e tu ficas na informação. E no conteúdo, tá perfeito. Nos entendemos muito bem, a sintonia foi muito grande. E ao invés de comentar eu comentei 11 jogos na Copa do Mundo da África do Sul pela TV Bandeirantes, canal aberto, numa Copa. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa, né? A repercussão foi imensa. Eu acho que eu tive realmente ali eu mostrei que eu posso trabalhar em todos os veículos, em todas as mídias. É uma pena só que aquilo não fez com que me abrisse uma porta na televisão, na Bandeirantes. Então, por enquanto, eu só trabalho em rádio. Eu gostaria também de trabalhar em TV, compartilhando o que eu faço na rádio. Tem que ter foco, tem que gostar do que faz, tem que saber que vai haver muito sacrifício familiar, que sábado e domingo e feriado são dias absolutamente iguais aos outros. Tem que saber conviver com isso e não desistir nunca. No jornalismo esportivo, o mercado está abrindo cada vez mais. Então a gente viu a Fox Sports entrar aqui no Brasil, a gente tem a Bradesco Esportes no rádio, uma rádio 24 horas de esporte, que não é fácil. A internet com assessoria de imprensa também, com os profissionais que estejam gabaritados para isso. É um mercado muito extenso. Nós temos em São Paulo 10 rádios cobrindo o dia a dia e jogos. Pô, isso é brincadeira, 10 rádios, que precisam de profissionais, é claro. Então, não é fácil entrar, isso eu concordo. Mas não pode desistir. E fugir dos pessimistas, os eternos pessimistas, né? Que sempre dizem que não, passar fome não dá para sobreviver. Discordo totalmente. Dica, batalhar, trabalhar e não se acomodar. Jamais. Ele vive na memória dos brasileiros como um herói, ultrapassando as barreiras do esporte. Além de ter se tornado campeão mundial, Ayrton Senna da Silva tinha carisma, força de vontade e muita disciplina nas pistas. A paixão de Senna por automobilismo começou ainda na infância, quando ganhou um kart construído pelo pai. Ayrton estreou oficialmente em 1973, durante uma prova do Campeonato Brasileiro de Kart, e não teve dificuldades para exibir habilidades ao volante. Senna começou a ser conhecido no circuito por causa das passagens vitoriosas pela Fórmula Ford e Fórmula 3, batendo recordes mundiais e deixando de ser uma promessa da modalidade. Em 1984, ingressou na Fórmula 1 na equipe Toleman, mas foi nos 3 anos seguintes que ganhou os primeiros grandes prêmios da carreira, com a equipe Lotus.
Já contratado pela escuderia McLaren em 1988, sagrou-se tricampeão mundial. Ayrton Senna disputou 161 grandes prêmios, conquistou 65 pole positions e esteve em 80 pódios. Senna ficou conhecido pela habilidade para dirigir em pistas molhadas e sempre no limite da velocidade. Nas pistas, Senna teve muitos rivais, que protagonizaram grandes disputas. O mais famoso é Alain Prost, um piloto francês que, desde a primeira corrida de Ayrton na Fórmula 1, foi o maior adversário do brasileiro. Já em 1994, contratado pela equipe Williams, o piloto correu pela última vez no Grande Prêmio de San Marino, na Itália. Ayrton morreu aos 34 anos num acidente causado por falha mecânica. É um dos acontecimentos mais investigados da história do esporte. A morte de Senna foi um marco na questão da segurança dos pilotos, com a criação e regulamentação de novas leis e medidas de proteção aos profissionais. Durante toda a sua trajetória, Senna sempre esteve envolvido com causas sociais. Por isso, a família do piloto fundou a instituição Ayrton Senna, uma organização não governamental que contribui com programas de incentivo à educação. Um campeão dentro das pistas que conquistou milhões de fãs em todo o mundo. Hoje, é impossível falar de automobilismo sem lembrar do brasileiro Ayrton Senna da Silva. Por hoje é só, mas amanhã eu te espero por aqui. Estamos preparando um programa especial com a cobertura completa do debate dos candidatos à Prefeitura de Santos, exibido pela Santa Cecília TV. Aproveite para assistir e começar a pensar em quem você vai votar. Até lá! Tchau!